meu nome é Renata Vorhiller. E eu sou o Alan Pelais e nós somos os sócios fundadores da Rios Investimentos. E esse é o RiosCast. Pessoal, hoje o tema é superação, a chave do sucesso. E vou compartilhar com vocês que quando nós convidamos esse convidado especificamente, quando eu li a introdução da história dele, me comoveu muito, porque além de um grande profissional, ele tem uma linda trajetória de vida que ele vai contar aqui para nós. Vinícius Oliveira, seja muito bem-vindo aqui no nosso podcast. E antes de passar a palavra para ele, eu vou apresentá-lo como um dos melhores nutricionistas aqui de São Paulo. Ele faz parte da clínica Cronos, que é referência em nutrição e medicina esportiva. E ele é pós-graduado em emagrecimento e metabolismo. Nossa, eu te engrandeci tanto, né, Vinícius? Tô até feliz, inclusive muito obrigado pelo convite. Muitas pessoas não me conhecem, mas vou precisar ser bem vulnerável aqui, porque tem muita coisa legal que eu quero compartilhar. Quero que vocês entendam que parte da minha história tem tudo a ver com Deus, né? Se fosse por força minha, certamente eu não estaria aqui hoje. Mas quero compartilhar também tudo que Deus fez, a trajetória que eu tive com Ele, como que eu conheci Deus e o que Ele fez na minha vida. É um prazer estar aqui e é isso. Prazer é nosso. A honra é nossa, né? Toda nossa. Não, tô me sentindo lisonjeado. Sinta-se em casa, né, pessoal? Eu não sou tratado assim na clínica que eu trabalho, viu? Ó, comecei a me tratar desse jeito aí, ó. Que tá nos assistindo. Vinícius, todos os profissionais a qual a gente traz aqui, a gente pergunta aquela perguntinha meio clichê, né? O porquê, no seu caso, você escolheu nutrição? Não vou endossar a história e falar a história mais bonita do mundo, porque não era. Eu queria ser forte e eu era muito magro. Eu bati a cabeça em algumas faculdades, comecei com tecnologia da informação, precisava entrar ali muito rápido na faculdade, tinha pressão familiar, e aí no meio do percurso eu decidi sair e entrar em administração por conta de uma promoção que eu tive no banco que eu trabalhava. 6 meses depois também não gostei, e eu estava em semana de prova na faculdade de administração, e todo mundo correndo naquela correria de prova, e eu tava lendo um livro de nutrição. E um amigo meu chegou e falou, pô, tá todo mundo desesperado com a semana de prova, um monte de matéria difícil já no primeiro semestre, você lendo um livro de nutrição, vai pra nutrição. E eu não queria entrar na sala, eu já tava decidido, não queria mais administração, e aí eu desci lá na diretoria e comecei a pesquisar preços de nutrição. Na época tinha um conceito muito ignorante de que não dava dinheiro, era uma profissão de mulher. E aí, pesquisando preço, eu decidi ir para nutrição. No meio do processo, eu quis trabalhar com esporte. Trabalhei bastante tempo com esporte. Mas eu vi um propósito maior de cuidar de pessoas que estão se inserindo agora no esporte. Porque o cara que ele está trabalhando, que é um atleta, ele não tem tanta dificuldade como uma pessoa que está se inserindo agora. E essa pessoa que está se inserindo, ela precisa de alguém para pegar na mão dela e carregar e, principalmente, pular etapas, né? Passar pelaquela ignorância de que, esse remédio funciona. Não funciona, é aqui. Então, mais o direcionamento do público sedentário. Isso é o que tem movido meu coração bastante, porque as pessoas precisam de ajuda. Perfeito. A gente gosta de ouvir o profissional sempre falando o intuito de cursar aquele curso especificamente, porque às vezes é alguma história de vida sua que pode ajudar o pessoal em casa a tomar uma decisão de qual formação acadêmica que você deva seguir, né? E agora eu vou para um lado que me comoveu muito, e eu não separei meu lenço, mas eu espero que eu mantenha Tinha que ter separado, então. Vinícius, o pouco que eu li da sua história, perante a tantas coisas que aconteceram, primeiramente, é uma admiração que eu tenho por você. Obrigado. Porque muitos, né, somos seres humanos de carne e osso, você aí de casa, ninguém aqui é robotizado. E muitas vezes a gente acha que a gente não vai ter força para enfrentar vários obstáculos, várias coisas que aconteceram na nossa vida. E eu queria que você dividisse aqui conosco se você já passou por algo na sua vida especificamente que você pensou em desistir, ou tantas coisas que aconteceram com você, e em algum momento você falou, eu não quero mais, eu vou fugir para uma ilha, eu vou desistir de tudo, enfim. Já pensei muitas vezes em tirar a vida, mas o meu irmão é suicida, né? E quando você entra numa sala e você tem que reconhecer o corpo do seu irmão, que tá com o pescoço quebrado por enforcamento, você perde a coragem. E no dia que aconteceu isso, eu fiz uma promessa pra Deus que eu não ia tirar minha vida. Eu fiz essa promessa junto com a minha irmã. Então,
a partir dali eu não pensei mais, porque eu sei o impacto que ele teve. Por mais que eu tive uma família muito separada, eu sei o impacto que ele teve na vida da minha mãe, do meu pai, né? E eu não queria gerar esse impacto. Eu quero ser a pessoa que gerou um impacto positivo, que deu certo. E eu fiz uma promessa para ele também. O sonho do meu irmão era ter uma família. E sempre foi o meu sonho também. Então hoje nós teremos uma família. Não tem pretendente ainda, tá Ó, nas mãos de Deus. pessoal de casa, já vou dar um recado. Mulheres solteiras, o Vinícius é solteiro e é um excelente candidato para quem quer uma Exatamente, partida, pena né? que eu não tenho minha irmã pra apresentar, É, né? eu também, Senão... eu tenho só 2 marmanjos em casa, então eu não consigo te ajudar, né? Mas mandem currículo aqui, ó, @Rios Investimentos, que a gente seleciona e te ajuda. Tocando nessa parte dessas perdas que você teve, em relação a enfrentar, quando você perde alguém, eu te falo isso porque eu tenho pai e mãe, mas eu basicamente fui criada pelo meu tio e pela minha avó, porque meu pai tinha praticamente 3 empregos militar e minha mãe era inspetora de alunos. Então ela acordava, ela vai olhar isso, vai dar risada. Ela acordava 3:30 da manhã, saía para trabalhar 4:30 da manhã e voltava às vezes 7 horas da noite, 8 horas da noite. Então eu ficava mais na casa da minha avó e do meu tio. E quando os 2 morreram, foi muito um em seguida do outro. Foi muito difícil para mim, Vinícius. Nossa. Então, até que eu conseguisse superar aquela fase, aquela perda, não é nem fase, a perda de olhar aquelas pessoas queridas que te criaram, que fizeram parte da sua vida, da minha vida, foi muito difícil. E você, como lidou com essa dor, com essa perda, assim? Acho que o grande problema da minha parte foi não ter enfrentado isso, né? Porque, assim, eu já vivi uma fase que eu tava de saco cheio de ver o dinheiro destruindo relações, destruindo amizades, destruindo momentos, porque eu passei por muita dificuldade financeira, então eu não enfrentei o luto, né? Eu lembro que o meu irmão faleceu, no dia seguinte eu estava trabalhando de Uber, eu tinha que sair, porque era a única fonte de renda que eu tinha. Minha mãe morreu, na época eu estava trabalhando numa vidraçaria, no dia seguinte estava na vidraçaria também. Então eu estava com os olhos muito fixados no meu diploma. Eu sabia que quando eu pegasse o meu diploma, a história seria diferente, né? Eu tinha convicção disso. Só que chegou um momento que eu precisei enfrentar, né? Porque quando eu me tornei nutricionista, passei a ter uma rotina muito mais flexível. Então, eu tinha uma agenda cheia na segunda, aí na terça tinha 3 pacientes, na quarta já era um dia de descanso, na quinta eu voltava com uma agenda cheia. Então, essa quarta geralmente era um problema para mim, porque eu tinha tempo de parar para pensar nas coisas que de fato aconteceram. Parece que eu desacelerei, né? Eu estava sempre dirigindo, sempre trabalhando. Então, quando eu desacelerei, aí que eu comecei a ver que eu tive diversos problemas, e aí eu tive que fazer terapia, fui diagnosticado com ansiedade e depressão há uns 8 meses atrás, e passei a tratar isso, né? Foi um processo, ainda é um processo, porque foram muitas perdas, e viver a vida que eu vivo hoje, às vezes eu penso, né? Eu gosto de frequentar restaurantes novos e conhecer comidas novas e ter uma experiência muito legal. Eu sempre levo a pessoa mais importante para mim para comer comigo. Mas às vezes eu olho pra pessoa e eu falo, cara, eu trocaria essa pessoa pela minha mãe. Porque a gente nunca teve uma oportunidade dessa. Então, se eu tivesse uma oportunidade com a minha mãe, seria muito legal. Então, você passa por esses processos, você começa a viver uma vida nova e tem o desejo de tê-los ali, né? Meu irmão, por exemplo, ele sempre passou por muita dificuldade financeira, sempre teve o mesmo tipo de trabalho que eu. Então, se eu pudesse, tivesse condições, teria levado ele para fazer coisas novas, talvez para viajar. Então, esse processo é um processo que eu passei a enfrentar recentemente. Deve ter sido bem difícil, né? Porque muitos de nós, quando tem grandes perdas, ou a gente se afoga no trabalho e a gente não vivencia o momento da dor. Por mais que a pessoa fale, nossa, mas como a pessoa vai vivenciar, vai enfrentar a dor passando por aquilo? É um momento de luto que a gente precisa aceitar que a gente não tá legal. E o que você acha a respeito disso? De a gente joga a dor embaixo do tapete, a gente não passa aquele momento de luto e a gente acha que aquele momento vai ser como se fosse... a gente coloca areia nisso e a gente segue a vida em outros pontos, só que depois aquela dor vem com muita intensidade. Isso foi no meu caso, não sei. Você acha que vai esquecer daquilo, né? Vou esquecer, vou superar, mas precisa primeiro vivenciar para depois superar. Se você entender o propósito da vida,
você se entrega à vulnerabilidade para curar isso, porque a nossa grande dificuldade é ser vulnerável, é se permitir curar, porque se você não passa por esse processo de se permitir, você acaba se tornando uma pessoa amargurada. E aí daqui a pouco vem filhos, netos, e você passa a ser uma pessoa amargurada e perde grandes experiências na sua vida, né? O meu pai, ele é assim, né? Um cara muito duro, ele tem um coração assim muito fechado, muito difícil de acessar. Eu falo meu pai porque eu cresci com pais adotivos, mas o meu pai biológico, ele tá vivo, né? Então, eu sempre tive, assim, na minha cabeça que dos meus maiores chamados é a paternidade. Né? Tem uma frase que diz que o seu maior ministério é onde você tem a maior dor. Então, eu tive muitas dores com paternidade. Então, eu acredito que é um ministério muito grande. Então, para que eu seja capacitado para poder cuidar de filhos, eu preciso me permitir ser vulnerável, né? Para curar isso. Em alguma decisão da sua vida, você foi tomar aquela decisão e você sentiu um incômodo de Deus no seu coração de que não é a melhor decisão? Ou, porque a gente sempre em oração, nós que, né, partimos do princípio do evangelho, a gente sempre ora e pede a Deus que nos ilumine, que faça a tua vontade. Mas na prática, né, a gente às vezes não entende a vontade de Deus e faz o que a gente quer mesmo. Em algum momento você teve isso dentro do seu coração, não era a vontade de Deus, ou aquele incômodo de que eu deveria ter feito, mas eu não fiz? Sim, várias vezes. Não é porque você é cristão que você não vai cometer erros, né? Você sente que as pessoas às vezes te rotulam como um santo por você ser cristão? Mas Já. você é cristão, Vinícius, você não deveria estar fazendo isso. Eu te falo porque eu sofro isso, viu? Muitas vezes o pessoal fala, mas você é cristão, você não deveria estar fazendo isso. É a mesma coisa quando você vai numa festa, nossa, você pode brigadeiro? Posso. Eu imagino. Mas, ó, 1 Coríntios 6,17, eu espero ter acertado, diz, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Então, não deveria ser tão difícil ouvir a voz de Deus quando a palavra de Deus diz que, quando a gente se une com ele, nós somos um só espírito com ele. O problema é quando a gente busca ouvir a voz de Deus, mas a gente quer falar ao mesmo tempo. Né? Ó, Deus, que seja feita a sua vontade, mas a minha é essa. E aí você acaba deixando de lado a decisão que deveria ser dele. Então, várias vezes, sim, eu senti que eu tomei a decisão errada. Muitas das vezes eu, sentindo que era a decisão errada, eu continuei muitas vezes. Mas Deus é um pai que ensina, né? A palavra de Deus diz que ele nos disciplina. A gente nunca tem que comparar Deus com o nosso pai, porque quando a gente fala de disciplina, a gente tem um entendimento de que você vai tomar uma sentada. Essa era a disciplina que eu tinha. Com Deus é diferente, né? Deus vai enxergar você seguindo o seu caminho, mas quando você ter a real noção ali que não é da vontade dele, você voltar pro caminho, você é guiado novamente. Né? Então, já tive algumas experiências aí que eu acertei em ouvir a voz de Deus e algumas que eu errei de não ouvir. Perfeito. Eu ia te fazer uma pergunta em relação a um milagre específico que você com certeza já deve ter vivenciado. Mas eu tenho certeza que o pessoal de casa está curioso para a pergunta-chave. Por que você escolheu o empreendedorismo, o caminho do empreendedorismo? Conta para nós um pouquinho da sua trajetória profissional até chegar na nutrição especificamente. Vamos lá. Eu trabalhava de telemarketing. Eu lembro que meu primeiro trabalho foi na fábrica de uma bebida alcoólica. E eu não bebia, mas foi lá. Fiquei 6 meses lá. Ficava batendo na porta do RH, enchendo o saco do seu Moura, que era o dono. Falou, seu Moura, arruma uma vaga pra mim no RH, eu sou bom e tal. Era bom em nada, era meu primeiro trabalho. E aí, um dia o encarregado me chamou e falou, pô, para de encher o saco do seu Moura, cara. O seu Moura, ele tem uma empresa aqui, é uma empresa familiar, o RH só tem família. Falei, putz, mas eu quero trabalhar com ele no RH, eu quero crescer numa empresa. Eu tava tendo uma visão de crescer numa empresa num lugar que não ia dar. Né? Ter um crescimento muito limitado numa empresa familiar. Aí um dia o seu Moura me chamou. Falei, pronto, vou para RH. Ele falou, tô te mandando embora. Eu falei, pô, eu queria ir para RH, você tá me mandando embora. Ele falou, você tem um potencial muito grande, se eu deixar você aqui por muito tempo, você vai se tornar igual as pessoas que estão aqui. Esse emprego para elas é incrível, porque são pessoas que vieram de lugares muito difíceis, mas eu acho que você deveria trabalhar de telemarketing e entrar no escritório, ir crescendo e pulando degrau por degrau e crescer. Aí ele me contou a história dele, né? Ele era executivo, largou tudo, foi vender cachorro-quente, aí ele abriu uma barraquinha aqui, comprou o estabelecimento do lado, aí comprou outro. Hoje ele tem a fábrica de uma das bebidas que mais vende no carnaval. Então, naquele dia que eu saí dali, eu falei, pô, fui mandado embora, mas saí dali inspirado. E eu lembro que, assim, eu tinha muita briga com meu pai.
E eu lembro do meu pai ter falado assim, meu sonho é que meu filho entre na empresa X. E não era uma grande empresa, mas ele era segurança lá, então ele conhecia, ele tinha muito orgulho. E aí eu fui lá e fui fazer uma entrevista nessa empresa, mais por birra mesmo, né? Por querer estar no ambiente. E aí eu fiz uma entrevista e passei. Nisso que eu passei, eu tive uma grande trajetória, assim, uma grande experiência na empresa. Fui promovido lá 6 vezes. E teve até uma pequena polêmica lá com outros colaboradores, porque eu acabei pulando alguns setores que geralmente todo mundo tem que pular de degrau para degrau. Fui porque o setor lá de cima precisava de mim. Então, foi uma experiência, assim, que eu aprendi demais. Todos os meus chefes dessa época são meus pacientes hoje. Eu levo Que como legal. amigos, porque me ajudaram muito. Hoje eu até brinco com eles, falo, cara, como que vocês me aguentavam? Porque eu era muito inexperiente, né? Questionador, eu queria seguir o meu caminho, não queria seguir conselho, queria fazer tudo sozinho, às vezes me dava mal, às vezes me dava bem. E aí, saí do banco, fui fazer um estágio em nutrição. Coloquei na minha cabeça que eu queria fazer um estágio, e aí a minha remuneração foi para R$ 450, que era o que eu recebia. Fiquei um aninho lá, uma experiência muito boa. Só que as coisas começaram a apertar, comecei a passar por muita dificuldade, e aí eu tive uma experiência com Deus. Eu comecei a orar para Deus por uma entrevista que eu fiz num banco, onde meu salário seria 5 vezes maior. E aí passei na entrevista. Fiquei muito feliz, cara, foi uma situação muito difícil para mim, porque eu fui na entrevista, era um lugar chiquérrimo. Eu tava com um sapato de uma cor e outro sapato de outra, era o que eu tinha. Uma camiseta social que minha mãe tinha comprado pra mim no bazar. Passei e a minha vida se tornou diferente. Passei a ganhar mais, completamente irresponsável financeiramente. Eu saía, pegava meu salário e um tênis de R$ 1.000 no débito. Aí tinha um tênis bom, né? Mês que vem comprava outro, mesmo de outra cor. Então, assim, não tive bons frutos por conta da minha responsabilidade desse lugar. Então, não guardei dinheiro. Fui mandado embora. Tava muito com ego lá em cima, fazendo entrevista em outros bancos, sendo convidado para entrevista em outros lugares, insatisfeito com algumas coisas que não deveria ter estado. Comecei a caminhar com algumas pessoas que eu não deveria caminhar, porque fui bem influenciado a me tornar uma pessoa reclamona, ingrata. Fui mandado embora. Desculpa aí meus chefes, porque eu dei trabalho. E aí, saindo de lá, foi aí que eu comecei a passar dificuldade de verdade, porque eu tava assim com proposta de outros bancos, porém não deram certo. E aí eu comecei a trabalhar de Uber, a Uber tava começando no Brasil, e aí, cara, eu perdi tudo que eu tinha, assim, de tempo. Parei de fazer academia, parei de estudar, porque não tinha tempo. Ou você dirige 16 horas, ou você não tem dinheiro. Eu trabalhava com um carro alugado. E aí, trabalhando bastante ali, eu comecei a falar muito com Deus, assim, de, pô, não é possível que isso esteja acontecendo com a minha vida, eu não tenho dinheiro, não sobra dinheiro, eu tô quase fazendo 30 anos e eu não tenho um carro, eu não tenho uma casa, não tenho um futuro garantido, parei de estudar, parei com tudo, e eu não era cristão nessa época, né? Eu falava com Deus porque acho que todo mundo fala, né? Você não começa a falar com Deus quando você vai pra igreja, você sempre acredita que existe um ser maior. E aí, teve um dia que eu, com um carro alugado, conversando com um amigo, falei, cara, não tá dando pra pagar aluguel. Ele falou, ó, devolve o carro, pega o meu carro e paga R$ 1.000 pra mim por mês. Que é o valor da parcela dele, que ficou muito mais barato do que o aluguel. E aí eu peguei o carro dele, na época eu namorava uma moça, a gente combinou de eu passar um mês na casa dela, pra esfriar um pouquinho ali a euforia da correria que tava e fazer algumas entrevistas com mais qualidade, trabalhar numa região que era melhor. Fui na casa do meu pai, peguei tudo que eu tinha, peguei todos os meus documentos, todas as minhas roupas, tudo que eu tinha e fui pra casa dela. Quando eu parei na frente do prédio, o cara me abordou com uma arma, colocou na minha cabeça e falou, desce. E aí ali eu me vi sem chão, porque eu lembro exatamente de ver o cara acelerando o carro e eu sem ter nada. Ele levou tudo que eu tinha, ele levou a minha certidão de nascimento, eu levei tudo pra lá. Então eu lembro que eu subi, tomei banho, coloquei a mesma roupa, porque eu não tinha outra roupa, né? E aí eu pensei, eu falei, cara, tudo de ruim que aconteceu na minha vida, esse é o ponto final. Não é possível que vai acontecer uma outra coisa, né? Isso foi uma quarta-feira. Na quinta-feira eu acordei, minha irmã me ligou e falou, você tá sentado? Aí eu já imaginei, né? Se você recebe uma pergunta dessa, alguma coisa vem. Falou, ó, o nosso irmão Felipe acabou de se matar e a gente vai ter que ir lá no hospital e você é o responsável por reconhecer o corpo dele. Ali eu entrei em desespero, fiquei muito triste, muito chateado. Fiquei mais chateado com uma outra situação, porque a mulher, acho que foi enfermeira, me ligou e ela falou, seu irmão tá em estado grave.
Aí eu falei, pô, ele tá vivo, né? E meu irmão mais novo passou de carro lá, me pegou e começou a ir pro hospital. No meio do caminho eu pensei, falei, cara, o hospital não pode falar por telefone que morreu. Então eu tô na incerteza de que se ele tá vivo ou se de fato ele morreu. E aí quando eu cheguei lá, ele tinha morrido, a enfermeira me entregou a carteira dele. E o celular dele era um iPhone 8 e falou, ó, isso aqui é as informações que ele deixou. E eu preciso que você reconheça o corpo, ele não tá mais aqui. E ela falou, você pode entrar na sala, usar o dedo dele para desbloquear o celular dele e pegar o celular para você. E aí, foi uma das experiências que eu tive com Deus, assim, que me fez questionar se eu tava seguindo um caminho, assim, certo quando a gente fala de Deus, né? Eu lembro que eu desbloqueei o celular do meu irmão e eu queria investigar o porquê que ele fez aquilo. Porque ele também teve uma história de vida muito difícil, mas não era para ele ter feito aquilo. E aí uma pessoa falou assim, ele era católico, uma pessoa de uma outra religião. A ex-esposa dele era de outra religião. E aí eles separaram. E esse foi o motivo dele ter ficado muito triste e fez o que fez. E aí numa mensagem ele falou assim, ó, eu fui na sua religião e decidi consultar lá meu futuro. E foi dito pra mim que eu nasci pra sofrer porque meu pai me abandonou. E o Vinícius também, o propósito de vida dele é sofrer, porque ele foi abandonado pelo pai dele. Então, a única forma de você quebrar isso é você tendo uma família e você quebra essa corrente e você é feliz. E aí, quando eu li aquilo, eu falei, não é possível que Deus é isso, né? Isso pra mim não existe. Ele ouviu aquilo e tirou a vida. Eu preciso conhecer Deus, porque eu não acredito que Deus é isso. Eu não posso ter o meu futuro decretado por uma decisão de um pai que me deixou. E aí eu decidi conhecer Deus. Tinha alguns amigos que frequentavam a igreja, mas tinha um específico, que era o Pedro. O Pedro, ele saía muito comigo, então ele bebia. Quando eu era mais novo, a gente bebia muito juntos. A gente ficava bêbado na Zona Norte inteira aqui. E quando eu vi que o Pedro mudou de vida, né, ele deu exemplo que, de fato, aquele que ele começou a seguir mudou a vida dele, eu comecei a conversar com ele, ele me chamou para ir para a igreja e eu passei a ir. Muito resistente, coração muito duro. Você teve uma revolta com Deus depois de tudo que você passou em algum momento? Várias vezes. Já xinguei Deus. Hoje eu até brinco, falei, o senhor é pai mesmo, né? Porque pode ter perdoado. Mas xinguei várias vezes, assim. Tudo que eu xingava meu pai, eu xingava ele também. Pra mim era um só. Então, esse lance de paternidade é uma das coisas que a gente mais sofre hoje no Brasil. Porque se você falar pra mim que o propósito de um filho abandonado é sofrer, 90% do país hoje vai sofrer, então. Né? E indo nesse processo para a igreja que, dentro do meu batismo, eu tive a minha experiência com Deus, porque eu lembro exatamente, existem vídeos assim da minha igreja, de todo mundo passando, extremamente feliz, porque ia se batizar e eu ainda estava muito triste, muito resistente. Mas eu precisei fazer um curso de 3 domingos da igreja. Fiz o curso para entender a história do batismo, por que se batizar. E eu lembro que eu saí de lá, eu falei, Deus, eu preciso que você me dê uma resposta, porque assim, eu não quero viver essa vida de ficar vindo para a igreja, de ficar dando dízimo, né? Hoje eu faço tudo isso, mas na época eu estava muito resistente. Eu falei, eu preciso de algum sinal. E aí meu líder me ligou e falou, Vini, não dá para batizar no próximo final de semana, porque porque não precisa de todos os pastores na igreja e alguns não têm agenda para esse domingo. Foi adiado, mas ainda não tem uma data. Quando eu tiver, eu te ligo. Deu umas 2 semanas, ele me ligou e falou, Vini, vai ser no dia 7/7 de 2019. Aí era o dia do meu aniversário. Então, naquele dia eu entendi, assim, que eu deveria entregar a minha vida para Deus. Inclusive, quando eu recebi o convite de vocês, eu comecei a refletir muito, estava viajando, falando, cara, qual que é o meu propósito central? Porque a gente tem um propósito pro trabalho, a gente tem um propósito para nossa família, mas qual que é o meu propósito central? E Deus foi muito claro falando assim comigo, que o meu propósito central é honrar o nome dele. Né? Você vê que já fizeram guerras em nome de Deus, que já mataram pessoas em nome de Deus, já cometeram atos racistas, homofóbicos no nome de Deus. Mas a Bíblia ela já falava que ia acontecer tudo isso. Né? Então a gente não tem que se apegar a isso. Como que a gente vai ter um propósito de honrar o nome de Deus? Pregando a verdade através da sua vida, né? E como você alcançou essa intimidade com Deus? Eu te falo porque acredito que algumas pessoas de casa já devem ter pensado, já conversaram comigo também, em relação a como eu tenho essa intimidade, mas como eu sei a vontade de Deus, como eu me abro para Deus referente aos meus problemas, aos meus sonhos. Como você conta para nós hoje, como você atingiu isso de
Deus te mostrou, Deus tocou no seu coração e que você precisa honrar o nome dele? Não existe uma receita de bolo, é um relacionamento. Da mesma forma como vocês têm um relacionamento, a gente tem um relacionamento individual com Deus. Então é conversando, lendo a palavra de Deus, tendo um momento de adoração. Esse relacionamento te permite ter as experiências que você tem. Não é nada muito espiritualizado, como você vê em alguns lugares. Meu Deus, vai descer um espírito aqui, eu vou começar a dançar e vou chorar. Não, é um relacionamento mesmo. Mas às vezes a gente tem a visão de que relacionamento é algo tão desconfigurado que quando a gente fala que um relacionamento básico entre um homem e um Deus é comum, as pessoas não acreditam. Sim. Então não tem muito segredo. Perfeito. E depois de que você conseguiu ser batizado, e aí como foi a condução da sua vida depois dessa grande perda que você teve do seu irmão? Foi assim, por um ano mais ou menos eu não sofri o luto, eu não pensava nisso, não conseguia assistir jogos do Corinthians, porque era o nosso time do coração, não conseguia ver. E um ano depois eu passei a chorar todos os dias no mesmo horário, incontrolavelmente, e cara, pra mim era muito difícil porque era num ônibus. Chegou um momento que pessoas vinham me consolar e eu comecei a me incomodar muito com isso, comecei a atrasar o horário do ônibus para poder ir trabalhar e não adiantava nada. E aí eu decidi colocar tudo nas mãos de Deus e falar para Deus qual que era a minha maior queixa. Né? Eu falava, Deus, a minha maior queixa é que eu não tenho uma carreira, eu não tenho um bom trabalho, eu não tenho uma perspectiva de futuro e eu não vou conseguir conduzir uma família com essa vida que eu tenho. Então eu preciso hoje focar na questão da carreira, curar meus problemas emocionais, porque quando você adquire problemas emocionais, você vai ficando uma pessoa mais dura, você não olha mais no olho das pessoas, alguém vem brincar com você, você não consegue sorrir, você fica mais recluso, então isso atrapalha no relacionamento com as pessoas, atrapalha na sua vida profissional. Então eu precisava cuidar disso e ao mesmo tempo voltar a estudar. Eu lembro que eu comecei a trabalhar numa empresa e do lado dessa empresa tinha uma Uninove. E aí quando eu comecei a trabalhar lá, eu comecei a trabalhar com um contrato temporário de 9 meses e eu já tinha um acordo para ser contratado no final do contrato. E eu lembro muito claramente do Espírito Santo falando para mim, vai lá na faculdade e volta a estudar. E eu não ia. Eu falava, não vou. Eu tô de saco cheio de escutar não. Eu não quero mais escutar não. Tô muito ferido, muito frustrado. Eu tô com medo de ir lá e a mensalidade foi R$1.200 e ter que começar a voltar a estudar do zero. Eu já tinha 2 anos de faculdade. Fiquei quieto na minha. Uma semana depois, a mesma coisa. Vai lá na faculdade e pergunta. Pega seu histórico e vai lá. Beleza, peguei o histórico da faculdade anterior. Fui lá. Deixei com a moça o histórico. Ela falou, eu te dou um retorno ou você passa aqui. Acho que ela falou pra passar lá na quinta. Passei lá. E para ver como seria ali o percurso, teria começado do zero, qual era o valor. E aí eu lembro de ter chegado lá e ela falou assim, ó, aqui você vai começar no 3º ano de faculdade, que era o que eu tinha mesmo. Você não vai ter nenhuma dependência, te dou 50% de desconto no primeiro ano, 30% no outro, você se forma em 2 anos. E aí ali foi pesado para mim, assim, eu saí chorando, muito feliz, muito impactado, porque assim, era uma situação que para mim era impossível, né? Se tivesse voltado a estudar do zero, eu não ia voltar para nutrição, eu ia buscar alguma outra coisa por conta da frustração mesmo. Então esse foi um dos milagres que eu experimentei. Só que quando deu 9 meses de contrato, começou a pandemia. Então eu fiquei desempregado. Nesse processo eu tive um convite de um vizinho para trabalhar numa vidraçaria. E aí também foi aí que eu passei bastante processos assim que foi um aprendizado muito grande, mas que acho que foi o momento que eu fui mais entregue a Deus de tanta dor, sabe? Porque assim, eu não tinha condições de lidar com aquela dor, né? Então eu tinha que entregar. Se eu ficasse com ela, certamente meu destino seria o mesmo que o do meu irmão, né? Mas eu tinha uma promessa, eu fiz uma promessa, eu queria construir algo em cima daquela promessa de que eu não ia cometer o mesmo ato que ele. E aí, trabalhando na vidraçaria, me pagavam quando queria, era R$50 por dia o acordo, tinha tempo que eu tinha que pagar do meu bolso a condução, mas eu sempre era o primeiro a chegar, eu sempre fui o último a sair. Eu sempre fui o melhor colaborador. Quando eu via que tinha algum bom, eu queria ser melhor que ele. Eu tenho isso como base da minha vida, eu sempre faço muito mais do que aquilo que me pedem. Então, os vidraceiros tinha até um pouquinho de raiva de mim, porque era chegar e colocar um vidro no ambiente.
Eu chegava na mulher, via que era uma mulher solteira que tinha filho, falava, moça, você quer que eu prego alguma coisa em algum lugar? Você quer que eu parafuso? Tá precisando colocar um varão pra pôr uma cortina? E a mulherada já falava, não, bota o varão, faz isso, faz aquilo, já monta isso aqui. E era pra ir embora rápido, eu ficava 1 hora lá. Deve ter cliente que tá até hoje lá na vidraçaria esperando voltar. Tem um que visualiza meus stories Imagina, lá. porque isso não existe, né? Mas é que você fazia tudo de coração, né? Desde sempre a gente vê que... de corpo e alma, né? Exato, né? Eu sempre busquei fazer mais do que me pedem, porque eu queria impactar as pessoas, mostrando que é possível você fazer o melhor do seu trabalho. Toda vez que você trabalha, você está fazendo algo para alguém, né? Hoje, eu sou nutricionista, eu estou sempre atendendo pessoas, mas naquele momento de pandemia, eu estava trabalhando com sonhos. Por quê? Tinham pessoas que acabaram de comprar um apartamento e precisava colocar uma sacada, né? Colocar um espelho. Então, aquilo era um sonho que a pessoa estava realizando. Eu não tenho como fazer aquilo de qualquer jeito. Não importa meu salário, né? Eu tenho que olhar para o sonho da pessoa. Um dia eu vou estar fazendo o mesmo que ela, né? Então, eu quero que me prestem um bom serviço. Mas teve um momento assim de muita dificuldade lá dentro, que eu só tinha dinheiro para pagar minha faculdade, não tinha mais perspectiva de nada, que todos os dias que eu chegava, eu entrava pela porta da vidraçaria, era um portão preto, eu ia diretamente para recepção, pegava uma caneta Bic e eu escrevia aqui, ó, Colossenses 3:23, eu queria usar aquilo como base, sempre que eu estivesse ali, que diz, tudo que forem fazer, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Então hoje é muito fácil estar numa clínica que é referência da Zona Norte, fazendo para Deus e não para os homens. É muito fácil. Mas eu já lavei banheiro para Deus, eu já troquei espelho para Deus, eu já fiz bancada de vidro para Deus, eu já varri a vidraçaria inteira para Deus. Então, esse conceito me ensinou, né, me mostrou a fazer perfeitamente tudo que eu faço, né? Então, seja para mim, seja para uma outra pessoa. Dentro desse processo da vidraçaria, minha mãe faleceu muito rápido. Ela já tinha Alzheimer. Já estava muito difícil lidar com ela, ela esquecia das coisas, estava tendo um pouquinho de agressividade. E aí teve, bem no comecinho ali da pandemia, ela teve um problema ali de AVC, foi pro hospital, estava com Covid e faleceu no dia seguinte. Meu pai adotivo, ele já estava internado, ele teve um AVC antes da pandemia e faleceu no meio da pandemia, né? Então, ali eu já fiquei sozinho. Eles têm um filho, né? Eu cresci com pais adotivos e eles têm um filho biológico. Aí o filho biológico pediu a casa, eu tive que sair, passei a morar com o meu pai biológico. A gente nunca teve uma boa relação até ali então. E quando ele me chamou para morar com ele, eu falei, putz, agora é uma oportunidade, né, pra gente reconstruir algumas coisas. E eu tava entrando no último ano da faculdade. O último ano da faculdade era o ano de estágio. Para mim, eu sempre me senti muito pressionado no curso de nutrição. Eu não me formaria na minha cabeça, porque o último ano de faculdade é estágio, somente estágio. Hospital, clínica, restaurante, então é entre 6 a 8 horas, não remunerado. E que geralmente quem se forma em nutrição é alguma mulher que o esposo ajuda, ela sai do trabalho, alguma moça que o pai ajuda, né? Eu me formei que tinha, acho que 90 alunos e 2 homens. Um desistiu, não conseguiu se formar. Eu vivia muita pressão porque eu falei, cara, eu tô indo bem, tô tirando nota boa e vai chegar no último ano, e aí, o que eu vou fazer? Consegui passar numa entrevista para uma empresa chamada Prospect Brasil, foi a empresa que eu trabalhei antes de atuar como nutricionista, e ali eu conheci pessoas que mudaram a minha cabeça, né? A dona da empresa que depois passou se tornou a minha sócia, ela... Cara, é uma consultoria, conversar 5 minutos com ela, né? Então, fui mudando minha cabeça, ela me mostrava que era possível quando eu achava que não era. Então, assim, eu passei por um período de formação mesmo, né? Falei uma vez pra ela, falei, sua empresa, ela não me empregou, ela me formou. Eu me tornei um outro homem. Só que chegou um dia que a nossa relação deu uma pequena balada. Eu cheguei nela e falei, eu preciso ser mandado embora. Ela falou, por quê? Eu falei, porque eu preciso começar os estágios da minha faculdade e eu quero me formar. E não tem como eu trabalhar para você e continuar fazendo estágio. Aí ela foi pro cantinho dela, eu fui pro meu. Aí eu fiquei muito preocupado, eu fiquei muito ansioso, não sabia qual que seria o futuro. Ela me perguntou o que eu ia fazer da minha vida se eu saísse de lá, como é que eu ia pagar a faculdade. Eu falei, cara, eu vou vender bala no Farol. Só que na minha cabeça eu sabia que ia ser uma situação muito difícil, né? Deu uma semana, ela me chamou e falou assim, Vini, pensei em algo. Eu falei, o quê? Ela falou, você vai trabalhar para mim até meio-dia, vai trabalhar da sua casa. Deu meio-dia, eu preciso que você bata a sua meta. Preciso que você bata a sua meta mensal mesmo, trabalhando meio período.
batendo a sua meta, você sai do seu trabalho, você sai do trabalho meio-dia, vai pro estágio e eu não mexo em R$ 1 do seu salário. Então eu comecei a correr atrás de tudo, acordava mais cedo, organizava as coisas e eu consegui bater a minha meta. Foi quase um ano nesse percurso, né? Consegui entregar todos os meus estágios. Fiz 2 estágios em laboratório, um estágio em hospital e um estágio, o último estágio foi numa fábrica de vidros de Guarulhos. E eu lembro, isso daqui vou ter que falar um pouco devagar porque é difícil falar sem chorar, hein? Olha que chorona, eu já sou. Há 3 meses, assim, ó, eu entrei no Hospital do Mandaki, que foi meu primeiro estágio. E eu tava muito feliz. Muito eufórico, muito empolgado, queria aprender, queria passar por aquilo logo, queria meu diploma. E eu lembro que, num dos meus primeiros dias, assim, que eu entrei no Hospital Mandaki, Deus falou, há 3 meses atrás eu estava chorando a morte do seu pai e da sua mãe aqui. E hoje eu fiz do lugar que você sofreu o lugar da sua glória. E aqui começa um percurso diferente. E eu lembro disso tão claro, assim, que, cara, eu chorei na frente dos outros alunos sem que eles entendessem nada, né? Mas eu sabia do processo que eu tava passando, então eu via que Deus estava na frente. Então toda aquela ansiedade, pô, tudo bem, eu vou me formar, e aí? Eu larguei, porque eu sabia que se Deus estivesse à frente, não tem como dar errado, né? A palavra de Deus, ela diz, busquem em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas, elas serão acrescentadas. O meu papel é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O papel de Deus é acrescentar. Então, se o papel de Deus é acrescentar, que audácia que eu vou ter de achar que ele vai errar? Né? A gente tem muito disso. Deus, ó, eu sei que você tá no controle, mas não esquece disso aqui, tá? Ele vai esquecer? Jamais. Então, não tem condições. Mas ainda assim veio na minha mente, veio na minha cabeça aquela velha frase, né, de me formei, e aí? E aí eu lembro, cheguei na empresa numa segunda-feira, já conversava muito com a Elid, que é minha ex-chefe, sobre alugar um consultório. Não tinha um centavo, eu tinha R$ 5.000 guardado e não tinha um dente. Eu comprei um dente, tive que fazer um implante. Falei, não dá pra eu me formar e ir pra um consultório e ter um zagueiro faltando aqui, né? E aí, acabei com o meu dinheiro. E aí, na segunda-feira, ela me chamou, ela falou, eu passei o final de semana inteiro fazendo planos pra você. E eu tenho foto disso no meu celular, dos planos que ela fez, sabe? Ela falou, eu vou entrar como sua sócia investidora, a gente vai alugar um consultório e você vai ser nutricionista. E ela mudou completamente a minha cabeça, porque ela começou a me ajudar a procurar consultório para alugar. E a gente foi num consultório que era uma salinha muito pequena. Ao lado tinha um advogado e do outro lado tinha uma contabilidade. E era R$ 700 a mensalidade. E eu, na minha cabeça, eu achava que eu ia conseguir pagar aquilo, né? E eu saí de lá muito feliz, falei, já é esse. Vamos pra cima, já vamos pegar o dinheiro, já vamos transferir pro cara. Ela falou, que isso? Como é que você vai dividir um consultório seu com uma contabilidade e um advogado para uma recepção para os 3? Não é isso que você tem que pensar para sua vida, né? Não é esse o lugar que você tem que seguir, a gente vai procurar um outro lugar. Aí eu me frustrei, porque eu falei, caraca, eu já tava mal empolgado, né? E ela me levou num lugar na Paulista, ali na Augusta, próximo da Paulista. Só que para mim aquilo era muito fora da realidade, né? Ali tinha as xicrinhas com as colherinhas banhadas a ouro. Eu falei, como assim? Né? Eu nunca vivi isso. Lembro que quando eu cheguei nesse consultório, nessa clínica, eram 2 médicas, uma era pastora, de uma igreja que eu gosto muito, chamada Verbo da Vida, e elas tinham muito receio, assim, de colocar alguém ali dentro, porque elas queriam alguém que tivesse princípios, né? Alguém que mantesse o lugar organizado, alguém que elas pudessem confiar, porque muitas das vezes era só eu na clínica inteira. Então elas queriam ter essa liberdade de poder estar em outros lugares com um profissional ali. E aí eu lembro da Ellie ter falado assim, vocês vão se dar muito bem. Ela falou pra médica, vocês vão se dar muito bem, porque ele também é médico, ele é muito limpo, ele organiza tudo, ele deixa tudo limpinho, deixa tudo no lugar. E aí ali eu comecei a ver quem de fato eu era, sabe? Tipo, eu passei por tanta coisa, eu fui tão no automático que você esquece quem você é, né? E eu trabalhava pra ela das 8 às 17 e pouquinho, e eu sempre chegava às 7, limpava a empresa, passava pano onde tinha que passar, lavava a louça, deixava tudo organizadinho.
era o último a ir embora. Algumas vezes eu tenho foto disso no meu celular também. Eu fazia uma caminha com 2 sofás que tinha lá e dormia lá, né? Pra no dia seguinte, geralmente fazia isso no final do mês, pro mês seguinte, pro dia seguinte conseguir bater a meta mensal. E aí, eu lembro que eu tava voltando com ela de carro dessa visita e eu falei, cara, agora eu tô preocupado, quem vai deixar a empresa limpinha, bonitinha? Porque você sabe que eu era o único que fazia isso, né? Ela falou, é por isso que eu tô aqui. Porque você cuidou como era seu, e hoje eu quero te ajudar a ter o seu. E aí, a partir daí, as coisas começaram a deslanchar na área da saúde. Impressionante essa história. Se você aí de casa pensa em algum momento da sua vida em desistir, saiba que desistir não é uma opção. Porque perante a toda a sua trajetória, toda a sua história, e é impressionante, né, Vinícius, o cuidado de Deus com você em todas as fases da sua vida. Porque por mais difícil, de fora, tá? Não tenho como ter vivenciado a dor, o que ele passou na vida dele. Mas assim, naquele momento mais difícil, sempre surgiu uma pessoa usada por Deus para sempre te orientar e sempre te desamparar. É como se a gente estivesse no colo do pai e o pai estivesse nos amparando, né? Você sentia esse cuidado de Deus em todos os sentidos? Totalmente. É aquilo que eu falei pra você nessa semana. Quando você se torna amigo de Deus, Deus te apresenta aos amigos dele. Então são relações. Hoje eu tô na clínica que eu tô, porque eu sei que são pessoas de Deus. Eu sei que é ali que eu tenho que estar. Uma coisinha que eu não contei. Roubaram meu carro na quarta, meu irmão se matou na quinta. Eu aluguei um carro no final de semana, uma semana depois trabalhando de Uber de novo. Passou 2 caras de moto e jogaram gasolina no carro e botaram fogo. E aí ali a locadora colocou meu nome na justiça, R$40 mil. Na época eu namorava uma menininha da igreja e ela conhecia uma advogada, ela falou, vamos conversar com ela, ela vai te ajudar. E aí eu tava com R$40 mil de nome sujo, aí o que tinha de banco eu deixei correr também, já não tinha mais condições, eu acumulei R$70 mil depois da minha formação. E ela aceitou, né, a advogada aceitou pegar a causa, acho que tem 6 meses que a gente ganhou essa causa, já estava com tudo limpo no meu nome, só tinha esse problema, e ela conseguiu tirar essa restrição no meu nome. Então isso foi uma relação que Deus interviu, sabe? Porque eu levava muito essa queixa para Deus. Eu falava, Deus, eu quero ter meu carro, só que como é que eu vou pagar uma dívida de um carro que eu não tenho culpa, né? Eu vou pagar um carro de graça para uma empresa. E aí quando eu deixei isso nas mãos dele, cara, foram R$70 mil de dívidas pagos em 3 meses de carreira. Então, se eu falar pra vocês que eu sou um cara extremamente capaz de pagar uma dívida de R$70 mil em 3 meses, eu vou estar sendo muito soberbo. Não tem a ver comigo. Um cara que ganhava R$2 mil numa empresa antes, eu comecei minha carreira faturando 8 vezes mais do que isso no primeiro mês de consulta. Comecei a pagar as coisas, dívidas que eram 20 mil, eu consegui renegociar pagando 8. Então, Deus, ele foi redirecionando todos esses pontos que não tem como você ser um ateu numa situação dessa, né? É muita soberba você acreditar que você é capaz. Eu sei que dentro da minha capacidade eu sou capaz de muitas coisas, mas eu considero que eu sou um cara muito capaz por conta da faculdade que Deus me apresentou, que é a vida. Né? Quando você decide enfrentar a vida, você nunca vai ter um diploma dela, mas vai ser uma faculdade assim que é uma formação eterna. A gente vive se desconstruindo, né? Eu daqui a pouco vou ter que me desconstruir para ser namorado, vou ter que me desconstruir para ser noivo, esposo, pai. Então a gente vive em desconstrução. E as mãos de Deus é o que precisa nos guiar. Se for diferente, eu acho que o caminho do homem é sempre problemático, né? Se a gente for caminhar sozinho. Eu caminhei sozinho 24 anos de vida. Fiz muita besteira. Dívida, decisões erradas. Então, a partir do momento ali que eu comecei a sofrer as consequências de todas as decisões que eu tomei na minha vida, que eu entreguei tudo para Deus, eu apenas assisti. É óbvio que o assistir não é ficar parado, né? Eu tive que trabalhar muito. Eu tive que sempre mostrar que um filho de Deus não atrasa. Ele chega primeiro que os demais. Um filho de Deus não trabalha enquanto a louça tá suja, enquanto o chão tá sujo. E uma das experiências que eu mais tive, assim, absurda com Deus, foi nessa época que eu trabalhava na vidraçaria. O primeiro andar, ele era muito sujo, porque era onde laminavam vidros.
Ao laminar um vidro, quando você tem um vidro, passa uma cola nesse vidro e põe outro em cima. E aí, geralmente é vidro de sacada de cima, né? Se cair algo, não quebra, não vai caco. E a cola segura os dois vidros. E aí, o rapaz usava droga, que trabalhava lá, e ele deixou cair cola no chão, foi cola pra tudo quanto é canto. Teve um dia que eu caí, né? Eu saí correndo pra pegar alguma coisa, meu sapato grudou e eu fui. E aí, eu lembro que um dia deu um BO num cliente lá, que foi todo mundo pra lá e falaram pra eu ficar na vidraçaria. E eu falei, cara, trabalho tanto nesse lugar, eu vou subir lá no primeiro andar e vou deitar naquele sofá e vou ficar a tarde inteira dormindo. E aí eu deitei no sofá, novamente a voz de Deus falando, você não gosta de lugar limpo? Limpo. E aí eu peguei meu dinheiro, fui lá no posto de gasolina, comprei um galão de álcool e passei a esfregar o chão pra tirar aquela cola. E eu lembro que naquele dia eu comecei a chorar descontroladamente, porque, eu tava esfregando o chão aqui, Jesus estava aqui. Era uma presença muito clara, um choro assim, descontrolado. E aí eu passei a limpar aquilo ali todos os dias, porque era um andar muito grande, então fazia um pouco um dia, um pouco no outro, não tinha como fazer um dia só. E aí teve um dia que um dos sócios chegou, ele não me viu e ele falou assim, cadê a faxineira aqui da minha empresa? E aquilo me frustrou muito, sabe? Eu falei, pô, eu tô dando o máximo pra essa empresa. Não é o emprego dos sonhos, e nunca vai ser, mas eu tô dando o meu melhor. E aí, levei a queixa pra Deus também. Falei, Deus, não quero ser conhecido desse jeito. Quero ser conhecido como um cara que faz tudo de forma exemplar. Quero fazer tudo bonitinho. E eram 2 sócios. E aí, quando a empresa, a vidraçaria faliu, a gente era, acho que, em 6 funcionários. O segundo sócio, ele me ligou e falou, não tenho dinheiro pra pagar ninguém. O dinheiro que eu tenho é pra pagar uma pessoa, eu tô pagando você. Porque você foi o único que chegou cedo. A gente marcava de chegar todos os dias às 8. O pessoal chegava 8h30, 9 horas, você chegava às 7. Trabalhava direitinho. Eu não era o melhor profissional, porque assim, eu era auxiliar de vidraceiro, né? Então hoje eu sei montar um box, fazer um espelho. Mas eu fui aprendendo e eu considero que mais me deram uma oportunidade do que precisavam de mim. Mas ele me pagou e deixou de pagar os demais porque o meu esforço, ele foi um esforço reconhecido. É isso. Nossa, Vinícius, a sua história é uma lição de vida pra gente viver isso e pensar e nos dar amparo em vários momentos. Eu vou lembrar da sua história diversas vezes pro resto da minha vida. Eu acredito que tenha diversas pessoas que também vão ter esse sentimento. Com certeza, eu tô até um pouco sem voz, de tão emocionada que eu estou. Mas depois dessa história de vida, tanto do empreendedorismo como esse ser humano com esse coração maravilhoso que você tem, né? A gente vai entrar nas curiosidades da sua profissão, até pra gente quebrar um pouquinho esse gelo e entender como funciona no âmago. Você ser um nutricionista e todos esses mitos, essas crenças, esses impedimentos, esses paradigmas que as pessoas têm de por que eu preciso procurar um nutricionista, né, Alan? Eu acho que você já começa com uma pergunta-chave. Exatamente. Né? As pessoas, todo mundo quer melhorar a dieta, quer melhorar a alimentação, mas sente sempre que tem 1000 barreiras, né? E conta pra gente, por que é tão difícil a gente conseguir melhorar o nosso hábito alimentar? Por que é tão difícil mudar hábitos no geral? Porque as pessoas, elas não estão dispostas a construir. Né? Isso não é só na área da saúde. As pessoas, elas não estão dispostas a construir uma boa vida financeira, elas não estão dispostas a construir um relacionamento do zero, elas não estão dispostas a construir bons hábitos. Quando a gente fala de construção, isso leva tempo. As pessoas querem tudo de uma forma muito imediata. E também a nutrição, ela não foi muito bem representada nos últimos anos, né? O Brasil ainda tem muito uma cultura de dieta de gaveta, dieta de internet. Então hoje você vai no Google, você encontra todas as dietas do mundo, menos a sua. Por quê? Você precisa estar acompanhado por um profissional. Então, o meu trabalho não é colocar num papel o que você tem que comer, te soltar ali o mês inteiro e esperar que você volte no final do mês. Eu sou mais um resolvedor de hábitos, né? As pessoas trazem os problemas de rotina, eu tenho que ajudar a desconstruir aquilo que elas fixaram ao longo da vida delas, para que elas possam, de fato, construir novos hábitos. Eu sempre falo para todo mundo, não acha que você vai sair daqui da clínica, você vai sair da clínica com tudo que você precisa, não acha que você vai me entregar 100% disso, porque isso não acontece. A gente fala de culturas diferentes, pessoas diferentes, uns são pais, outros não são, uns estão fazendo faculdade. Então a gente tem que entregar
Parece clichê essa frase, né? Mas a gente tem que entregar o nosso melhor nas condições que a gente tem. E se você é um universitário, treina 3 vezes na semana. Seja um pouquinho inteligente, faz isso de sábado, domingo, quarta e quinta, para bater 4 vezes. Se você é mãe, treina 3 vezes na semana, compra uma bike, faz em casa. Vai ter dia que você vai largar a bike mesmo, você não vai olhar para ela. Ó, eu tô colocando 4 quadradinhos de chocolate na sua dieta para você comer depois do almoço. Vai ter dia que você vai comer a barra. O que a gente tem que pensar? O que eu sempre faço meus pacientes refletirem? Há um mês atrás, você era uma pessoa completamente diferente. Você já é muito melhor esse mês. Então, a gente tendo essa linha de raciocínio, a gente consegue fazer com que essa pessoa construa esses hábitos. Você faz um exame de avaliação física hoje na minha clínica, você tem um resultado. Eu te entrego um planejamento alimentar. Num mês ruim, você me entrega 40% de assertividade. Volta no outro mês, com 40% você teve um excelente resultado. E aí eu faço uma avaliação física, mostro, ó, isso aqui é 40% de dieta, olha o que te entregou. Vamos entregar 60%? Vale a pena. Não vou jogar, vamos entregar 100% para a pessoa. Isso não vai acontecer. Então, quando a gente aprende, eu acho que em todas as áreas da nossa vida, a construir, né, a aceitar as nossas falhas, né, você quer arrumar a sua vida financeira, você começa a cortar gastos. Aí chega final de semana, o que você faz? Você vai num rodízio e ainda paga pro seu amigo. Não pode fazer isso. Mas ok, você falhou, mas e o quanto que você melhorou? Né? Então as pessoas, eu não sei o que a gente cria na nossa cabeça, que a gente criou um senso de perfeição muito grande, de que eu coloquei na minha cabeça que agora eu vou pra academia 5 vezes na semana. Aí você falta na quarta, e aí? Desiste de tudo, joga tudo pro alto. Não é assim que as coisas funcionam. O estilo de vida ele precisa ser o mais leve possível, precisa comer as coisas que você gosta. Ninguém engordou comendo pão, ninguém engordou comendo arroz e feijão, ninguém engordou comendo chocolate. O problema é a facilidade que a gente tem hoje, né? Então, hoje o motoqueiro pode vir aqui e me entregar um alimento, mas como foi a forma de preparo? Então, é tudo muito complexo. A gente ainda tem a cultura da consulta de 15 minutos, da dietinha de gaveta, da lista de manipulados que vai dar R$2.000 e que não vai gerar resultado, porque a pessoa deixa de ser um ser humano e passa a ser um produto, né? Então, a área da saúde, de fato, ela não foi muito bem representada, né? Então, eu sempre falo para os meus pacientes, tem um compromisso comigo agora. Você conhecer um lado diferente da nutrição, eu preciso da sua ajuda para espalhar isso. Tem dado certo. Maravilhoso, Vinícius. A gente vê isso também na nossa profissão. A gente percebe que várias profissões vira aquela coisa pré-moldada, pessoas sendo tratadas como robôs, né? Onde cada um é uma receita. O seu é uma receita alimentar, o nosso é uma receita de investimentos. Hoje você ganha 5 mil, você precisa guardar 2. Não importa que você tem filho, que você tem vida, se vira. Exatamente. E as pessoas não sendo compreendidas, elas não conseguem mudar. Então, eu senti que você faz o que a gente também tenta fazer, que é entrar e compreender as pessoas e entender a vida delas e saber que elas são falhas, né? Que é um passo por vez, uma coisa contínua, né? Isso é bom a gente ver em Exatamente. todas as profissões, porque o Alan comentando, já vi digitais influencers dos investimentos falando que as pessoas que, um exemplo, a pessoa ganha R$1.000, você tem a obrigação de guardar R$400, R$500. Pessoas famosas. Então, assim, hoje a inflação disparando com a expectativa até o final do ano. A pessoa precisa fazer um mercado, precisa pagar conta de luz, tudo sendo reajustado. Como com um salário de R$1.000, eu tenho a obrigação de guardar metade. Então, isso não condiz com a realidade de cada pessoa. Eu acredito muito que na nutrição você passou muito por isso, né? No início da sua carreira a dieta assusta, tudo gera aquele receio, né? Dos pacientes. Não vou ser mais feliz, não vou poder mais comer o que eu gosto, beber o que eu gosto, viver a vida que eu quero, Exatamente. né? Às vezes até no financeiro a gente sente que é isso que as pessoas acham que precisam pra mudar. Não só isso, eu acho que assim, as pessoas têm na cabeça delas que elas indo no nutricionista vão gastar muito com remédio, com manipulado, com suplemento. Não é assim. Se você vai numa clínica hoje e sai de lá com muita coisa para comprar e vai dar muito caro, cara, abandona o projeto, não tá certo, né? Porque não é caro. As pessoas também estão com um senso mais responsável, elas estão de saco cheio de serem enganadas, essa é a verdade. Então eu tenho experiências hoje de pessoas que vieram até mim, mas que você sente no olhar da pessoa que, ó, é a última chance que eu tô dando. Porque já passaram um monte de profissional ruim, né? Então hoje, tanto a minha profissão quanto a de vocês é um propósito. Por quê? O Brasil, ele vive uma escravidão de 2 áreas que não são ensinadas na escola: financeiro e nutrição. As pessoas não sabem ler uma tabela nutricional.
né, que muda completamente a jogada. Eu ensino muito a ler tabela nutricional, porque se você coloca ali 4 quadradinhos depois da dieta, depois do almoço, ela tem uma base ali para consumir com doce de 140 a 160 calorias. Eu ensino ela a ver a tabela nutricional, ela entende que ela pode usar uma linha de até 160 calorias, ela entende que ela pode comer um batom, um Kinder Ovo, uma tortuguita, 2 colheres de doce de leite. Então ela já tem uma lista de opção muito maior. E eu sempre falo para todo mundo, cara, 4 quadradinhos de chocolate todo santo dia. Chega na outra consulta, o que ela diz? Comi quando deu vontade. Não consumir todos os dias. Por quê? Por que a gente come uma barra? Porque você come chocolate uma vez na semana. E aí você vê a barra ali, cara, você vai comer a barra inteira. Né? Então, consumindo todos os dias, a gente tem uma adaptação do paladar e ele passa a não desejar aquilo todos os dias. Existe também uma estratégia. Muitas pessoas falam, eu tenho compulsão alimentar. Não, você não tem. Você só não se hidrata direito e não fraciona bem as refeições. Se você ficar 6 horas sem comer e for jantar, você vai chegar com muito mais sede ao pote. Agora, você fraciona bonitinho, se mantém saciado, se mantém hidratado, você não vai ter a compulsão alimentar. Mesma coisa com TDAH. Nossa, eu tenho TDAH. Não, você não tem. Sua glicose está extremamente alta, sua insulina está extremamente alta, você não dorme direito, você não come direito, então você não vai ter uma concentração básica. A gente estava falando bastante aqui de Deus, né? Você pega nós que somos cristãos, a gente acredita que o começo da humanidade foi o quê? Gênesis. Você começa a ler Gênesis, o cara queria um ambiente desse aqui para dormir. Ele tinha que quebrar uma pedra, fazer dessa pedra um machado, afiar aquilo ali, cortar a árvore, lapidar a madeira e construir o lugar. O que é uma hora de academia comparado a isso? No meio desse processo, ele era atacado por um leão. A Bíblia relata que Davi matou um urso e um leão na mão. E a gente se impressiona. Nossa, caramba, matou um urso e um leão na mão. Mas era um cara que tinha exposição solar, comia proteína de origem animal, comia bastante vegetal, tinha boas fontes de carboidratos. Então, não tem por que a gente desacreditar nisso. Uma outra coisa, que quando eu me converti, eu fiz isso. Eu lendo a Bíblia, eu falei, o quê? Fulano morreu com 300 anos, tá achando que sou palhaço? Era muito questionador. Só que se você olhar para 10 anos atrás, a expectativa de vida era 100 anos. A gente está numa expectativa de vida de 70 anos. Ok que a Bíblia relata que por conta da maldade humana, Deus abreviou o tempo de vida humana em alguns momentos. Mas o ser humano também, por conta da tecnologia, da facilidade de alimentos processados, embutidos, nós fomos adoecendo e reduzindo também nosso tempo de vida. Né? Então, a nutrição é muito complexa. As pessoas elas precisam entender o seguinte, que elas precisam encontrar um bom nutricionista. Isso vai levar um tempo, né? Não é fácil você encontrar um bom profissional. Vocês já encontraram. Já ele vai deixar o @ dele e como funciona a estrutura do atendimento dele. Então aguardem aí até o final do vídeo. A gente conversa um pouquinho com ele, a gente já vê por que a agenda dele é tão disputada, né? Porque... Se vocês começarem a seguir ele no Instagram, ele coloca o print da agenda dele. Hoje a gente comentou, né? Ficamos impressionados com a quantidade de paciente que você tem durante o decorrer do seu dia, né? Obrigado, gente. Todos os profissionais da clínica são assim, porque nós temos esse conceito, todo mundo trabalha com a mesma linha, né? Então, acho que assim, nós somos muito honestos com o nosso paciente. De fato, a gente precisa ganhar dinheiro, mas não é o centro, né? O dinheiro não se torna o centro. Então, às vezes, para mim é muito gratificante, porque assim, eu vivo uma vida financeira completamente diferente do que é um ano atrás. Eu tenho 1 ano só de carreira, né? As pessoas às vezes acham que eu tenho mais. Mas, às vezes, eu não vejo dinheiro entrar. Ele tá entrando lá e eu tô aqui conhecendo histórias, tô conhecendo pessoas novas. Eu atendo pessoas que sobem na balança e começam a chorar. Eu atendo pessoas maridos que já não têm mais uma relação sexual de qualidade. Eu tenho esposas frustradas por conta disso, relacionamentos abalados por conta disso. Eu atendi um paciente recentemente que a frustração dele era a questão sexual. Não se sentia disposto, não tinha libido, e comecei a conversar com ele sobre a academia. Eu falei, cara, mas e aí, você é homem? Você foi criado por Deus para performar bem tudo que você faz. Então vamos treinar, vamos romper essa fibra muscular, vamos começar, é um bom começo. Mas eu preciso de algo para dar energia. Eu falei, beleza, tranquilo. Fizemos um composto manipulado ali para que ele pudesse ter um pouco mais de disposição, regular algumas vitaminas e, consequentemente, aquilo ia melhorar a libido dele. Ele voltou no outro mês que, nossa, ele voltou tão feliz que quase que eu falei, pede para sua esposa me fazer um pix aí, né, para me agradecer. E hoje, esse mesmo paciente, ele corre 30 km de bike todo domingo antes do culto. Olha só.
E tem um outro paciente que esse cara, ele é surreal. No meio da semana, na correria do trabalho, ele acorda 3 da manhã, vai pra praia surfar e volta e vai pro trabalho. Loucura, né? Sim, um exemplo, né? Exato. E aproveitando que você falou de longevidade, que alimento que você considera que é melhor para nossa longevidade e o pior? Eu vejo muitas pessoas falando nisso, né? E a gente fica curioso. Vocês querem a verdade ou vocês querem a receita de bolo? Ai, gente, Não, ó, a eu vou te falar. verdade. Vocês vão começar a seguir o Vinícius. Ele posta umas coisas tão interessantes que eu vou deixar você contar, porque você é o expert, mas eu preciso melhorar e readequar, né? Acho que a palavra. Enfim, melhor você que é expert na área falar. Quando a gente fala de princípios básicos, assim, de um ser humano, o que o ser humano precisa? Ele precisa ter uma boa capacidade cognitiva, ele precisa ter disposição, ou eu tô errado? Vocês acreditam que Deus criou a gente pra sentir sono depois do almoço? Sim, Não faz sentido, né? Então, quando a gente fala de longevidade, a pílula da longevidade é a musculação. Isso não tem o que vença. Você pega assim, tem um amigo que ele tem 50 anos e que ele treina há muito tempo. Você fala que ele tem 36, 35. Por muito tempo, assim, eu vi muitas pessoas que eu acreditava que elas tinham uma idade mais avançada, mas que por estar treinando também tinha... Eu fico com muita cara de velho se eu parar de treinar. Fico com muita cara de velho. Vocês estão me olhando como se eu já tivesse cara de velho, né? Não, você tem um rosto de pessoa com muita bagagem, muita experiência. É isso que ele me remete, né? Uhum. Concordo. Obrigado. Tanto que você me falar que você tem 1 ano de experiência em nutrição, eu não acreditaria se não fosse você falando, Tem entende? um aninho de carreira. Pelo seu vocabulário, suas Exato. histórias. Né? Muito pelo jeito que você fala, se porta, né? Eu sou uma pessoa muito madura. Você viu que a gente Obrigado, virou seus fãs, né? Você tá Eu entendendo, vou cortar né? tudo isso aí e vou mandar pra clínica pra me tratarem Por assim. favor, ó, Clínica Cronos. Brincadeira, já sou tratado assim lá, é maravilhoso. Vai ser o próximo RH. Inclusive, nós somos amigos. Um dos donos da clínica é meu amigo há 10 anos. Que bacana. Eu era atendente de telemarketing, ele era vendedor de loja de suplemento. E a gente trabalha junto. A gente conversou tanto sobre trabalho. Eu confiei muito nele nesse projeto, porque assim, é um cara que eu via que na loja ele trabalhava com uma maestria muito grande. Trabalhava como se fosse ele. Ele era tão bom que a loja deu um carro pra ele. Nossa. Ferrado, né? Mas voltando ao assunto lá. Longevidade, básico. Hidratação. Óbvio, tem suplementos que vão ajudar. Mas você tem um médico que vai te prescrever lá uma lista que vai dar R$3.000, você pode ir numa loja de suplemento, compra um ômega 3, consome depois do seu almoço, consome creatina. Creatina é o suplemento mais estudado do mundo, considerado mais eficiente, mais seguro que tem. Ainda tem muito preconceito em cima da creatina, porém vai te ajudar com força muscular, disposição. Os estudos mostram que a longo prazo melhora a capacidade cognitiva, melhora o sono, memória de curto, médio, longo prazo. É considerado um dos suplementos mais eficientes para a prevenção de Parkinson e Alzheimer. Há 5 anos atrás era o suplemento que causava pedra no rim. Não, hoje a gente tem conceitos completamente diferentes. Nós temos estudos que mostram o contrário. Há 5 anos atrás era só batata doce e frango. Ninguém queria começar uma academia porque era só batata doce e frango. Hoje a gente entende que a batata doce é um carboidrato, o pão é uma fonte de carboidrato, o nosso corpo precisa de carboidrato. Cada um tem sua devida quantidade, cada um tem o seu horário específico. Então, com adaptações básicas, um estilo de vida flexível, né, tomando bastante água, dormindo. O nosso problema hoje é o sono, as pessoas não dormem. Tudo a gente negocia. Nós negociamos a nossa saúde com que o cara de uma empresa de alimentos, uma padaria, faça a nossa comida. A gente negocia nosso sono com uma série ou um filme da Netflix. Então a gente está adoecendo com esses conceitos que não deveriam ser inegociáveis. Da mesma forma como caráter é inegociável, sono deveria ser inegociável, né? Então o ser humano ele está adoecendo porque ele está abandonando o básico. Só que conforme a gente abandona o básico, a gente procura sempre algo mais avançado. Nossa, eu vou num médico lá da Paulista porque dizem que ele tem uma receita lá que é cara, mas que dá resultado. Acaba o produto, não dá resultado, ela se frustra. Por quê? É um produto de R$2.000, não deu resultado. Ela vai achar que o problema está onde? Nela. Né? Então é básico, não tem erro. O básico não falha. E me conta, qual a principal queixa das pessoas no emagrecimento? Para melhorar o estilo de vida, para emagrecer? Tem muitas queixas, né? Mas tem uma específica que eu gostaria de falar. Tem uma frase que me chamou muita atenção, que eu li essa semana, que é: quanto que seu chefe está te pagando para você destruir a sua saúde? A maior queixa que eu recebo hoje no consultório é falta de tempo.
uma falta de tempo que não existe. Porque por normas, dentro da lei, a gente tem que fazer uma pausa do nosso trabalho. As pessoas estão abandonando essa pausa. Tem estudo que mostra, tem um estudo que separa 3 grupos de pessoa que está trabalhando. Uma que parou de trabalhar no período da tarde, foi na sacada, pegou uma xícara de café e tomou. A outra que não parou e a outra que parou, mas dentro desse período ficou na rede social. Esse estudo mostra que a que parou e ficou na rede social teve resultados significativos, parecidos com a pessoa que não parou. Então é a mesma coisa que não parar. O que parou foi na sacada tomar um café, voltou 75% mais produtivo. Então, se você é empreendedor, você tem que estimular o seu colaborador a parar, fazer um descanso, fazer uma pausa, fazer uma alimentação. Porque a alimentação é o que te fornece energia, que te deixa com uma musculatura rígida, aumenta o seu gasto energético, estimular o seu funcionário, talvez pagando um aplicativo aí, um Gympass, para poder estimular ele com prática de atividade física. Hoje você tem várias opções, várias oportunidades, só que as pessoas elas estão vendendo isso para a empresa, né? É aquilo que eu falei, a empresa contrata o funcionário para trabalhar das 9 às 18, se ele não entrar às 8, não sair às 20, ele é mandado embora. Então as empresas estão exigindo cada vez mais e pagando cada vez menos. Eu gostaria muito de citar o nome de 2 aqui. E uma eu trabalhei nela. Tenho equipes lá de pacientes que estão completamente doentes. Eu tenho uma paciente que ela não consegue emagrecer de forma alguma. A gente já tentou de tudo. Ela não consegue seguir o planejamento alimentar. Ela me paga o valor da consulta para sentar na minha frente e falar: Vini, bate um papo comigo sobre qualquer coisa, não fala de dieta, vamos conversar, fala de Deus, fala de qualquer coisa. Então, assim, as pessoas, elas têm essa necessidade de entender o seguinte, eu preciso da empresa, mas ela precisa de mim muito mais. Eu sou um colaborador que eu movimento a área que ela me contratou. Só que as empresas, infelizmente, elas estão conseguindo virar essa chave, né? Você precisa de mim. Então faz tudo que eu mandar. E isso vem de cargos de pessoas que também estão doentes, né? Eu tenho coordenadores, gerentes, e tá todo mundo muito acelerado, ninguém consegue fazer uma pausa, as pessoas acham que é errado elas pararem para comer. Então hoje, dentro do que eu tenho de conceito básico dentro da clínica, é fazer com que ela mude a rotina dela. Eu pego sempre muito no pé de quem é pai e quem é mãe. Por quê? Por que a gente apanhou muito na nossa infância? Porque seu pai falava: não sobe aí. O que você fazia? Subia. Não fala isso aí. O que você fazia? Falava. E tomava um tapinha ali. Porque criança não aprende com o que você fala. Criança copia seus hábitos, né? Então, ela vai copiar o seu hábito acelerado. Ela vai achar que o conceito da vida é que você trabalhar loucamente. Ela não vai praticar atividade física. Eu atendo uma família... Esse eu falo o nome deles com propriedade. O sobrenome deles é Teclo. Eles são um exemplo muito absurdo. Assim, o pai é atleta faixa preta de jiu-jitsu, faz natação, faz atividade física. Ele tinha uma vida muito corrida. Dentro desses esportes que ele praticava, ele reduziu a prática de esporte para poder levar o filho para campeonatos de futebol. O filho hoje já é atleta do Corinthians. A mãe também está entrando na onda de prática de atividade física. Então, assim, eles são uma família que todos são unidos, todos estão indo para o mesmo caminho, sabe? E a nossa influência hoje, ela é muito importante, porque se você está decidindo criar novos hábitos e você tá com uma pessoa que é sedentária, que quer vender o final de semana dela para Netflix, não vai dar certo esse relacionamento, né? Alguma coisa tem que acontecer, ou ela tem que mudar, ou infelizmente você vai acabar sendo influenciado por ela e vivendo aquilo. Então, construção de hábitos, rotina, você precisa de ajuda das pessoas ao seu redor, né? Então, sempre falo para as pessoas também: cara, você vem numa consulta, você teve um mês difícil e se frustrou, volta. Porque quando você volta, você faz um exame de avaliação física, você vê que teve um bom resultado, você vai continuar. Os números, eles precisam te incentivar. Você precisa ver que funciona. Você criou hábitos ruins ao longo da vida e chegou numa obesidade, por exemplo. Isso foi ao longo da vida. Você não fica obeso de uma semana para outra, de um mês para o outro. Quando você começa a construir bons hábitos, o nosso corpo, ele responde de uma forma muito positiva. Por quê? Você está voltando para sua origem. A nossa origem é performar bem em tudo que a gente faz. Nossa origem é dormir e apagar durante o sono. A nossa origem é descansar, acordar descansado. Chegar no trabalho, ter qualidade no nosso trabalho, ser produtivo, né? Porém, se torna muito difícil por conta da rotina das pessoas. Aproveitando essa sua deixa também, agora a gente vive num mundo que fala de performance.
todo coaching fala, para você ter uma alta performance, faça A, B, C. As pessoas querem performance, as empresas querem como aumentar a performance dos colaboradores. Então, como a gente pode melhorar nossa performance, isso tanto para as empresas pensarem, as pessoas pensarem, com atitudes relacionadas à nutrição. Por exemplo, comer melhor, comer mais vezes ao dia, comer alguns tipos de alimento que influenciam na performance. Uma coisa que eu sempre gosto de fazer muito, em que eu tenho o maior prazer, eu tenho lá na minha clínica, na sala, a gente tem a minha mesa e uma TV e o notebook. Eu sempre espelho o meu notebook para que a pessoa possa ver. Eu gosto de explicar cada detalhe do exame dela, para entender por que ela está agindo e se comportando daquele jeito. Às vezes a gente pensa, pô, eu tenho compulsão alimentar. Calma, né? Tem um desvio aqui no seu exame de sangue que tá te levando a isso. Então a gente precisa corrigir esse desvio para que você possa ser uma pessoa que procrastine menos, né? Então deficiência de muitas vitaminas estão relacionadas com procrastinação. Deficiência de vitamina está muito relacionada ao start. Então eu vou começar a estudar, mas se eu tiver com deficiência de algumas vitaminas, eu não consigo, eu fico procrastinando, eu fico pegando ali, vou estudar uma, não, agora eu vou duas, vou ver uma série, vou ver um episódio. Então, a gente precisa primeiro corrigir ali a máquina, né? Deixar ela funcionando direitinho. Eu gosto de fazer a pessoa entender, o desvio é esse, acontece de procrastinar por conta disso, disso e disso, a gente corrigindo você vai melhorar. Só que a gente vai precisar de um tempo, por exemplo, para diminuir essa insulina, né? Então, a pessoa entendendo o trabalho, ela vendo o propósito naquilo e enxergando o resultado ao longo dos meses, ela passa a ter uma alta performance. Mas também não deixa de fugir do básico. Prática de atividade física, dormir bem, dormir cedo. Tem gente que fala, eu estudo até as 3 da manhã porque eu funciono melhor de noite. Não, você não funciona melhor de noite. Você não é um homem noturno. Você se condicionou a isso. Mas isso está te levando a certos prejuízos. Eu sempre bato muito na mesma tecla do sono. Quando a gente fala de alimentação, é básico. Toma um café da manhã legal. Tem gente que chega na clínica e fala, não gosto de tomar café da manhã. Tô há 2 anos sem tomar café da manhã, nunca fui no nutricionista porque ele vai mandar eu tomar café da manhã porque é a refeição mais importante do dia. Não é. A gente pode fazer uma estratégia de jejum intermitente, onde ela passa a comer do meio-dia e termina ali às 10, 9 da noite. Então, cada caso é um caso, né? Quando a gente fala de alta performance, a gente precisa sempre adaptar a rotina da pessoa. Tem muita gente que tem uma rotina extremamente corrida, que chega na clínica e fala, eu treino 7 vezes na semana. Tá, amigo, a gente vai passar a treinar 4, 5. Porque 7 não dá, você não dorme direito, você não descansa direito. Então, com o ajuste de todas essas questões básicas, de rotina principalmente, a gente consegue fazer com que aquele cara que chegou na minha clínica não fazia nada, passe a correr 30 km de bike de domingo, depois do culto, né, antes do culto. E esse mesmo paciente, eu lembro muito bem da primeira consulta dele. Ele chegou assim, eu já não aguentava mais, porque ele falava tão devagar, falava, meu Deus, eu tô aqui porque a minha esposa pediu e eu não vejo perspectiva de futuro e não sei o quê. No primeiro mês ele não foi tão bem, só que ele tinha pagado 3 meses já, e aí ele tinha que vir. Veio, a gente teve um excelente resultado no segundo mês. No terceiro mês eu vi que ele reagendou com a minha secretária. Ele marcou para 15 dias depois. Eu falei, cara, tomara que esteja dando certo. Porque eu crio sempre muita expectativa, sabe? Eu quero muito que dê certo. Quando ele voltou, ele já fez o Pix de 3 meses de novo e falou, agora eu quero ser um corredor de bike, eu quero ser um cara completamente diferente. Tô tendo uma relação completamente diferente com a minha esposa. Então, a pessoa ela precisa mudar alguns pequenos hábitos para que ela possa enxergar o impacto positivo que vai ter na vida dela, né? Tem uma decisão de você começar a se alimentar e praticar atividade física pode salvar seu casamento. Incrível como nutrição, você também é um realizador de sonhos. É tudo uma peça junto com a outra, né? Queixas de pacientes, como ela tinha comentado com você, quais são as principais queixas, e você vê que você muito mexe com vidas, famílias, sonhos, objetivos, isso que na profissão de vocês é muito bacana, né? Eu acho que eu virei uma chave muito grande quando eu tinha meu consultório na Paulista. Eu fiquei doente, eu não dormia direito, eu tava trabalhando das 8 às 20, atendendo muita gente e não tava cuidando de mim. E aí tava entrando dinheiro, só que quanto mais dinheiro entrava, mais ansioso eu fico, porque eu ganhava, sei lá, 10 mil reais, eu pegava e guardava 9.500. Eu tinha medo de perder aquele dinheiro, eu não sabia lidar ainda com dinheiro. E então eu comecei a ficar extremamente ansioso, muito ansioso. Eu chegava em casa, não conseguia ler a Bíblia, não conseguia fazer nada e isso começou a me deixar mal. E aí teve um dia que eu tava na clínica, eram umas 10 da noite mais ou menos. Isso era em novembro do ano passado. Novembro do ano passado. Eu falei, Deus, se você não for, eu não vou.
pra mim deu e eu não quero ir mais. E nessa época eu fazia tudo sozinho, né? Não tinha condições de ter uma secretária, então eu mandava mensagem pros pacientes e eu reagendava. Em dezembro eu não reagendei ninguém, eu não faturei nada em dezembro. Eu falei, Deus, se o senhor não for, eu não vou, não quero, tá muito pesado pra mim, é muita coisa pra fazer, não tô enxergando o propósito. E aí eu lembro que quando eu retornei pro trabalho em janeiro, você que já retorna correndo porque você ficou sem dinheiro, né? E aí eu falei, Deus, agora você precisa ir, faz tudo aí, só me traz pessoas que precisam de mim, sabe? Me traz pessoas com histórias boas, me traz com pessoas que vão entrar aqui de um jeito e sair de uma forma completamente diferente. Eu quero ver a vida das pessoas mudando. Então, quando eu comecei a enxergar propósito nisso, cara, minha profissão ela começou a crescer infinitamente, porque o meu maior desejo era alinhar o meu trabalho com o propósito de Deus, né? Então, ver pessoas falando que o casamento tá melhor, que a relação entre família tá melhor, que agora elas conseguem sair num sábado e no Ibirapuera. Óbvio, eu tô falando de pessoas assim, porque eu tenho casos assim para contar para vocês, mas tem pessoas que talvez estejam ouvindo que ainda tá no processo da parte difícil. Eu sempre falo para meus pacientes, só não desistir. Se permita passar pelo processo, porque no meio do processo a chave vai virar. O que a gente precisa fazer é o seguinte: vem um obeso na clínica, extrema dificuldade de reduzir gordura. A gente começa a dieta, ele começa a garimpar ali, pegar resultado de pouquinho em pouquinho. Chega uma hora que o metabolismo dele passa a jogar a nosso favor, porque o corpo entende que ele tomou a decisão de criar aqueles novos hábitos. Então a gente precisa fazer o corpo da pessoa jogar ao favor dela, né? Isso não vai acontecer de um mês para o outro. Então, essas pessoas que têm abandonado esse conceito de um remédio milagroso, de uma consulta que vai dar certo já no primeiro mês, de que ela vai voar, que ela vai emagrecer, que ela vai se comportar como uma atleta, abandonando isso e tendo o conceito de que esse caminho precisa ser leve e precisa ir de pouco em pouco, essa pessoa ela vai chegar num estado muito bom, tanto de performance quanto de capacidade cognitiva, melhora do trabalho, melhora do sono, melhora em casa. Eu sempre gosto de atender muito casais, né? Porque quando você atende casal, é muito legal porque eles se deduram, sabe? O marido fala, não, eu tomo meu cafezinho da manhã com meu café com leite, com uma colher de açúcar, a esposa de olha aqui, ó. Então, você consegue entender onde está o erro de cada um e fazer com que eles precisam se ajudar, né? Tem uma pesquisa que mostra que 80% do motivo de quem falha num estilo de vida saudável é o cônjuge. Sempre, seja o homem ou seja a mulher. No meu caso, eu ia falar do cônjuge, mas no caso sou eu mesmo. Mas você entra naquela situação que eu falei, né? Vocês estavam falando aí dos seus hábitos alimentares antes da gente começar. Isso é muito melhor do que antes. Com certeza, Né? uma constante evolução, né? Exatamente. Então, para você de casa que depois de ouvir o Vinícius relatar todos esses casos de pacientes, então, entendam que nutricionista, a profissão de nutricionista não é aquele paradigma, aquele fantasma que você não pode, você não deve, você não vai conseguir. Pelo contrário, hoje você está quebrando vários paradigmas aqui, tanto para nós como para o pessoal de casa. E agora, Vinícius, se eu pudesse, eu ficava falando com o Vinícius, com você, horas, porque nutrição vai muito além do que nós imaginamos, né? Mas agora a gente chegou no nosso momento do Rios bate-bola. Como que funciona, Vinícius? Eu vou falar 10 palavras para você, palavras esporádicas, e você pode me responder com outras palavras ou alguma frase, o que vier à sua mente, tá? Tá bom. Nutrição. Propósito. Carreira. Carreira. Complexo. Você precisa amar, tem que gostar. Você tem que ter desejo de acordar todos os dias e fazer aquilo. E aí você só vai conseguir se você encontrar um propósito na sua profissão. O propósito está sempre relacionado com outras pessoas. Se você pensa em você, não vai dar certo, você vai ficar ansioso. Então, dentro da sua carreira, qual que é o caminho que você precisa percorrer para mudar a vida de outras pessoas? Está sempre relacionado com outras vidas. Deus. Pai, não tem outra palavra. Amor. Deus. Dinheiro. Escravo. Ele é nosso escravo. Sonho. Fazer com que outras pessoas sejam bem-sucedidas. Família. Ministério. Fé. A base da vida. Alimentação. Me contratem.
E agora a palavra mais aguardada do Rios Bate-Bola, que é a Rios Investimentos. O que eu acho da Rios O Investimentos? que vier à sua cabeça, pode ser uma frase, uma Vou palavra. compartilhar com vocês o que eu pensei, o que eu compartilhei antes sobre a semana. A impressão que dá é que vocês serão uma das principais empresas atuantes no Brasil. Porque, assim, eu acho que o financeiro vai muito de acordo com a nutrição, né? São áreas que as pessoas têm uma certa dificuldade de investir, uma certa dificuldade de pagar alguém para cuidar daquilo, né? Ó, você está pagando um cara para cuidar da sua alimentação, agora você está pagando um cara para cuidar das suas contas, dos seus investimentos. Então, o propósito que a gente tem hoje é ensinar, cara. É ensinar. Não é só ter um cliente, não é só ter um paciente, né? A gente precisa ensinar ele, né? Como se você tivesse ali pegado um passarinho com a asa quebrada, você ajuda a cuidar dele, depois você solta, ele aprende. Então, eu acho que vocês serão muito grandes. Quero ser convidado aqui um dia de novo, porque eu tenho certeza que, assim, vocês enxergaram que é um propósito. Vocês não estão aqui por dinheiro, vocês não estão aqui para atender pessoas que vão girar financeiro. O dinheiro é o que vai vir ao longo do trabalho, né? Aquela frase que é muito clichê, mas que é muito verdadeira. O trabalho devolve, né? E dentro do trabalho, quando você trabalha pelo seu propósito e não pelo dinheiro, aí o dinheiro, sim, começa a trabalhar pra gente. Amém. Amém, fantástico. Aproveitando todo esse bate-papo super enriquecedor para nós, eu queria que você olhasse para essa câmera e aquele momento motivacional para você ir de casa. Pode ser naquele momento do empreendedorismo que você sonha, né? Você almeja algo, mas você ainda não conseguiu colocar em prática. Ou pode ser algo que da sua vida pessoal que você acredita dentro do seu coração que Deus te usou em muitos momentos para poder edificar outras vidas. Então, compartilha com o pessoal algo que esteja tocando no seu coração, que você precisa passar esse recado para o pessoal de casa. Bom, hoje eu vivo uma vida completamente diferente, mas no momento da dificuldade foi onde eu tive o maior aprendizado da minha vida. Meu irmão, ele poderia estar aqui, mas em algum momento ele decidiu desistir. E eu gostaria que ele pudesse explorar o máximo da vida. Eu sei que muitos pensam em desistir, mas pensem também que quanto mais dificuldade você passa, maior é o seu propósito, porque a dificuldade é a melhor faculdade que a gente pode ter. É no momento da crise, é no momento da dificuldade que a gente consegue parar, né? Esse nosso racional passa a ser mais importante do que o conhecimento que a gente tem. É o momento em que Deus te pega no colo. Essa frase mudou minha vida. O momento da dificuldade é o momento que Deus te pega no colo. No vale é quando Deus caminha do seu lado. Então não tem erro. Pensem que tem sempre um pote de ouro lá na frente, mas tem um caminho para você percorrer. O pote continua lá e ele é seu. Fantástico. Vinícius, você quer aproveitar e dividir as redes sociais, tanto sua como da clínica, e comentar só um pouquinho como funciona o atendimento de vocês? Porque eu vi, pessoal, que é algo muito diferenciado que a clínica aborda com os pacientes, né? Claro. Meu Instagram é Nutri Vinícius Oliveira. Não sei ele de cor, mas eu acho que é esse, hein? É isso mesmo. É Nutri Vinícius Oliveira. Nosso atendimento na clínica é o seguinte, né? A pessoa que chega na clínica, ela faz alguns exames de capacidade de força e pulmonar, para que a gente possa ver o que ela evoluiu de força ao longo dos meses. Ela faz um exame de bioimpedância para entender quanto que ela tem de gordura, massa muscular, como que está a hidratação do corpo dela, quanto que ela tem de água, para onde essa água está sendo distribuída. Nós temos processos aí que a gente consegue encaminhar enfermeiro na casa da pessoa para fazer uma coleta de sangue antes da consulta. Então, a gente faz o mais completo possível para que quando essa pessoa chegue na clínica, ela seja não só orientada na parte da alimentação, mas como ela seja educada em todas as áreas que ela vai precisar para ter uma boa conduta. E, cara, é um caminho que é delicioso de percorrer quando você entende que precisa ser natural. Eu quero que o meu paciente, ele se alimente melhor, mas que quando chegue num sábado, ele peça uma pizza em família, come ela de forma inteligente. De final de semana, vai numa hamburgueria, pede um hambúrguer, come com os amigos. Então, eu sempre falo muito de trocas inteligentes para que elas entendam que não vai comer uma coisa X o resto da vida. Eu não vou tirar nada da pessoa. Muito pelo contrário. Eu sou um profissional que eu quero acrescentar na vida das pessoas. E tanto eles, meus pacientes, quanto meus futuros pacientes, como vocês que se tornaram amigos agora, têm um propósito. A gente tem uma nutrição para espalhar pelo Brasil. Vou ajudar também vocês a espalharem esse conceito financeiro para que a gente possa melhorar o nosso país, para que a gente possa um dia se despedir desse lugar aqui e deixar um legado para as pessoas.
Com certeza. E em meu nome, em nome da Rios Investimentos, nós te agradecemos imensamente, porque eu sei que a sua agenda é super disputada, de vir aqui explicar, quebrar esses paradigmas que a gente conversou sobre a nutrição, sobre a palavra dieta, porque que assusta as pessoas, né? A readequar os hábitos alimentares. Então, tanto para nós como para o pessoal de casa, acredito que a gente quebrou muitas coisas aqui e enriqueceu muito aqui nosso conhecimento, a nossa vida, né, Alan? Nosso aprendizado alimentar para a vida, motivador de todas as áreas. Assim, temos muito que te agradecer. Foi um extremo prazer estar aqui com você hoje. Gente, eu que agradeço. Eu me coloco à disposição nas redes sociais para quem escutar aqui tiver qualquer dúvida. Pode me mandar, eu quero ajudar. Qualquer dúvida relacionada à alimentação, se quiser compartilhar alguma coisa que sentiu, precisar de qualquer coisa, eu estou à disposição. Foi um prazer esse convite. É a primeira vez que eu conto assim, algumas coisas de uma forma mais vulnerável. Ainda bem que você trocou o assunto ali, quase rolou um chorinho. Eu segurei. Então foi um prazer imenso e, cara, estou muito feliz com esse convite. Foi um prazer contar tudo isso para vocês. Eu espero que tenha feito sentido para a vida das pessoas. Eu tenho certeza que fez e saiba que a porta, tanto da Rios Investimentos como do Rios Cast, sempre estará aberta para você, porque foi uma honra para nós. Obrigado. E você aí de casa que ainda não segue a Rios Investimentos, siga @Rios Investimentos no Instagram. E você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal no YouTube, eu te peço, por favor, que nos siga, se inscreva, porque é muito importante para o algoritmo entregar cada vez mais o nosso conteúdo. Isso aí. Não percam o próximo episódio, que promete, eu não sei se promete tanto, porque já foi um profissional espetacular, mas eu tenho certeza que o próximo episódio promete muito mais. Então, ative a sua notificação e fiquem atentos à nossa próxima edição do Rios Cast. Um beijo, fiquem com Deus e até o nosso próximo episódio. Até mais.